Jesus disse: "Quem de mim se alimenta, por mim viverá." Bem-vindos ao canal Leituras Diárias. Se ama aprender as Escrituras, veio ao lugar certo. Hoje vamos dar continuidade à leitura que está sendo feita. Antes de começarmos a leitura, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma mensagem de fé. Prepare seu coração para receber mais de Deus hoje. Bíblia de Estudos Joyce Meyer, nova versão internacional. Lucas capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. Ao fim deles teve fome, e o diabo lhe disse: "Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem." O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos. Ele disse: "Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu." Jesus respondeu: "Está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto." O diabo levou a Jerusalém e colocou-lo na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará a ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos deles o seguraram para que não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus." Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Por causa daquela região, se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos estavam de olhos fitos nele, e ele começou a dizer: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir." Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: "Não é este o filho de José?" Jesus lhe disse: "É claro que vocês me citarão em Provérbios: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum." Continuou ele: "Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio." Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e levaram até o topo de uma colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e retirou-se. Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de demônios, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então os demônios jogaram o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até o espírito imundo ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinhança. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças.
Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então ele, em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que lhe falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não deixassem. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino noutras cidades, também porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Jesus chama os primeiros discípulos. Lucas capítulo 5. Certo dia estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão comprimia a todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira de 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tão grande quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram a encher ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles estão arrastando seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. Estando Jesus numa cidade, passava um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia a notícia a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que a multidão vinha para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma cobertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao homem: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: Quem é esse que blasfema? Quem é que pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca que estivera deitado e foi para a casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias.
O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu o publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse: "Siga-me." Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, os publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" Jesus lhe respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Então, eu não vim para chamar justo, mas pecadores ao arrependimento." Jesus é interrogado acerca do jejum. E eles lhe disseram: "Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo." Jesus respondeu: "Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Daqueles dias jejuarão." Então lhes contou esta parábola: "Ninguém tira um remendo da roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se juntará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor." Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por fazer parte desse movimento de espalhar a boa notícia. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia, ou ao terminar, mande para essa pessoa, pois Deus vai te abençoar ao mandar e Deus vai poder abençoar outra pessoa também. Que Deus continue abençoando o seu dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.